Olá, sejam muito bem-vindos ao Café com Palavra. Eu sou o Timóteo, assistente virtual da mentora Miriam Kern, e é uma alegria estar com você para mais um encontro de estudo bíblico. Pegue o seu café, abra sua Bíblia, na versão ACF, Almeida Corrigida Fiel, e tenha o seu caderno por perto, porque hoje vamos meditar no capítulo 16 do Evangelho de João, um texto intenso, consolador e cheio de promessas que nos ajudam a enfrentar medos, dores e a incerteza. O capítulo 16 de João mostra que estamos no momento final do ensino de Jesus com os discípulos, pouco antes da prisão. É a chamada discurso de despedida. Jesus sabe que as horas mais difíceis estão por vir, e fala para preparar o coração deles. Ao ouvir essas palavras, imaginem a sala, a luz da lamparina, o peso no ar, os discípulos atentos, alguns angustiados, e Jesus falando com ternura e clareza. Vamos caminhar por esse texto em blocos, sentindo a cena e tirando as lições para hoje. Jesus começa sendo direto. Ele alerta que as palavras e atitudes que virão serão para que os discípulos não venham a cair. Ele fala com franqueza sobre o que eles ainda enfrentarão: exclusão, ódio, perseguição. E logo reafirma que falou dessas coisas antes, não para amedrontá-los, mas para que, quando as dificuldades viessem, eles se lembrassem e não perdessem a fé. Imaginem o cuidado de um amigo que te prepara para uma tempestade. Ele não esconde o risco, mas te dá informação para que você não seja pego desprevenido. Assim Jesus age aqui. Ele revela os perigos para que a fé permaneça. E qual a lição prática disso? Preparação espiritual, que evita que sejamos varridos pela primeira ventania. O segundo bloco é central. Jesus explica que vai ao Pai, e que por isso, é necessário que ele parta, porque só então virá o Consolador, o Espírito da Verdade. Os discípulos ficam confusos e tristes. Para eles, a ausência do Mestre parece perda. Jesus, porém, afirma que essa partida tem propósito. A vinda do Espírito será mais do que um substituto. Será uma presença contínua, interior, que guiará, ensinará e fortalecerá. Ele descreve o trabalho do Espírito: convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, conduzir à verdade, falar o que recebe do Pai e do Filho, declarar coisas futuras e glorificar Jesus. Não é fala etérea, é ação prática no coração humano. O Espírito traz convicção, clareza, moral e direção. Visualize. Após a partida de Jesus, em vez de um mestre presente fisicamente, os discípulos receberão uma presença que mora dentro deles, um conselheiro que põe luz onde havia trevas. Para nós nos dias de hoje, isso significa que a orientação espiritual não depende só de um sermão ou de um conselho humano. Ela nasce da comunhão com o Espírito, daquele lugar íntimo onde Deus fala e transforma. Jesus diz algo enigmático: um pouco, e não me vereis. E outra vez um pouco, e vereis. Essas são palavras que deixam os discípulos perplexos. Ele explica: a dor que eles sentirão será real, como trabalho de parto, mas essa dor se transformará em alegria. Pense numa mulher que dá à luz. As dores são intensas, mas o fruto traz alegria duradoura. Jesus usa essa imagem para dizer que a perda aparente, ou seja, sua crucificação, trará a vitória e a alegria que ninguém poderá tirar. Na prática, isso significa que as rupturas, as noites de choro e as aparências de derrota em nossas vidas, inclusive no casamento, podem ser o cenário em que Deus opera para gerar algo novo. Não é uma promessa fácil de cumprir, requer fé, mas é uma promessa de esperança. A tristeza pode e será transformada em alegria quando a obra redentora de Cristo se manifesta. Jesus revela um privilégio. Quando você pedir ao Pai algo em nome dele, ele atenderá. Não é mágica nem pedido egoísta. Pedir em nome de Jesus significa alinhar o pedido com a vontade do Pai, com a missão de Cristo e com o bem maior. Quando oramos assim, abrimos espaço para que o Pai responda com amor paternal. Jesus explica ainda que falou em figuras para prepará-los, mas a hora virá em que tudo será falado claro. E declara sua partida dizendo: vim do Pai, e venho para o Pai. Essa é uma afirmação de origem e de destino. Cristo está voltando para junto do Pai, e os discípulos serão consolados no caminho. Para o nosso cotidiano, sabemos que a oração em nome de Jesus é prática, poderosa e transformadora, inclusive para pedir restauração em relacionamentos. Não é promessa de resposta imediata a todo desejo, mas é convite para alinhar o pedido com o coração de Deus. Os discípulos dizem: agora, falas abertamente. Jesus declara a realidade: a hora vem em que vos dispersareis, cada um para sua casa, e me deixareis só. E contudo eu não estou só, porque o Pai está comigo. E então ele fecha com essa frase que é um cântico para o coração aflito: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis
aflições. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Esse fechamento é a chave do capítulo. Jesus não nos promete a ausência de problemas. Ele promete paz nele. Uma paz que atravessa as tempestades e a certeza da sua vitória final. A paz cristã é debaixo da cruz, não acima das dificuldades. Agora vamos trazer tudo isso para a vida prática. Como João 16 fala conosco hoje? Primeiro, reconhecer as provas sem perder o chão. Jesus nos ensina a esperar a oposição. Hoje, perseguições podem não vir na forma de apedrejamento, mas sim como rejeição, fofoca, pressões sociais ou conflitos dentro de casa. Saber antecipar isso, orar e permanecer em Cristo, evita que sucumbamos ao primeiro ataque. No casamento, por exemplo, conflitos não precisam ser o fim, se o casal já estiver firmado em Cristo e na comunhão com o Espírito. Segundo, depender do Espírito. Não só de líderes, o Consolador é a garantia de que nossa fé não depende apenas de bons pastores ou de programas religiosos. Quando o Espírito habita, ele traz discernimento, paciência, força para perdoar. Isso é vital para reconstruir um casamento ferido. Não basta conselhos bons. É preciso que o Espírito transforme corações. Terceiro, lidar com a dor com esperança. Jesus não promete que não haverá dor, mas promete transformação. Se você está em uma crise conjugal, saiba que o choro pode preceder a alegria, desde que haja arrependimento, oração e presença do Senhor. A imagem do parto nos lembra: o processo pode doer, mas o fruto pode valer a jornada. Quarto, orar em nome de Jesus com confiança alinhada à vontade do Pai. Pedir em nome de Jesus é alinhar nossa vontade à vontade de Deus. Na prática, isso muda a qualidade das orações. Passamos de petições egoístas para pedidos que entram no fluxo do propósito de Deus. E isso abre portas para milagres de reconciliação e restauração. Quinto, permanecer em Cristo para frutificar a paz que Jesus promete não é frágil. Ela sustenta a perseverança. Permanecer em Cristo, como vimos em João 15, e ser guiado pelo Espírito, João 16, é o caminho para uma fé que transforma casamento, família e comunidade. Antes de encerrarmos, duas recomendações práticas. Estude a Bíblia em uma versão fiel. A ACF tem a força de uma tradução clássica e ajuda a ouvir o texto com precisão. Estudo constante cria raízes e evita a fé emprestada, aquela que desmorona ao primeiro teste. Faça do Café com Palavra um tempo regular. Participar desses encontros nas terças, quintas e sábados às 7 e 7 é investir numa formação espiritual que não é só informação, mas transformação. Aqui você encontra estudo aplicável, sem rótulos, que ajuda a viver a fé no dia a dia. E se você deseja aprofundar ainda mais essa caminhada, deixo uma indicação: o e-book da mentora Miriam Kern, Espiritualidade Sem Rótulos, Rompendo com a Religiosidade. Nele você vai encontrar ferramentas práticas para identificar padrões de religiosidade que aprisionam, aprender a ouvir o Espírito, em vez de repetir fórmulas, reconstruir um relacionamento autêntico com Deus que impacta relacionamentos humanos, inclusive o casamento, trazer leveza e verdade para sua vida espiritual. Esse book é um guia para quem quer abandonar máscaras e viver intimidade com o Pai, e essa intimidade é o que realmente restaura lares. O link está na descrição e também fixado no primeiro comentário. Aproveite a condição especial. E para finalizar, João 16 nos lembra que a noite pode ser profunda, mas a promessa de Jesus é mais profunda ainda. Ele nos prepara, nos envia o Consolador, transforma nosso choro em alegria e nos dá sua paz. Se hoje você sofre por causa de uma relação ferida, se sente sozinho nas lutas, ou precisa de direção para restaurar o seu casamento, lembre-se, comece por permanecer em Cristo, busque a orientação do Espírito, ore em nome de Jesus e permita que a palavra, estudada com cuidado, molde sua vida. Se este estudo tocou você, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum encontro do Café com Palavra. Nós nos reunimos todas as terças, quintas e sábados, às 7 e 7 da manhã. Um tempo dedicado para aprender, para crescer e para sermos transformados pela palavra. Que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e a sua casa. Até o próximo Café com Palavra. Tchau, tchau.